Existe um detalhe que muda tudo na forma como uma mulher enxerga um homem. E quanto mais você ignora isso, menos ela te respeita. O erro não foi amar demais. O erro foi acreditar, em silêncio, que amor funciona como esforço acumulado, que quanto mais você entrega, mais o outro permanece. Que existe uma lógica invisível no afeto que recompensa quem se doa até o limite. Você acreditou nisso porque foi ensinado assim. Porque na vida prática, isso funciona. Mas no território do desejo, essa regra nunca existiu. E perceber isso não te diminui. Te desperta. Você esteve presente quando ela precisava. Ajustou horários, pensamentos, emoções. Moldou sua rotina para caber no mundo dela. Fez concessões que ninguém pediu, mas que você ofereceu com esperança. E ainda assim, algo começou a esfriar. Não foi uma ruptura brusca. Foi um afastamento gradual, quase educado. As respostas ficaram mais curtas, o olhar menos atento. E quando você se deu conta, já estava sustentando sozinho algo que antes parecia vivo. Existe uma crença infantil que muitos homens carregam sem perceber. A ideia de que entrega gera permanência. De que ser bom, gentil, constante, constrói. Mas o desejo não nasce do acúmulo. Ele nasce do impacto. Ele não responde ao quanto você faz, mas ao que permanece quando você se cala. E isso nunca te explicaram. Pelo contrário, te ensinaram a provar valor através do sacrifício. Só esqueceram de avisar que, nesse processo, você pode desaparecer. O que mais dói não é ela ter ido embora. É olhar para trás e não entender como tudo aquilo não foi suficiente. É a pergunta que ecoa depois do silêncio depoado tudo. Como foi tão fácil para ela ir embora? Esse vazio não vem só vem da perda de sentido. Porque se esforço não garante amor, então o que garante? E é nesse ponto que muitos homens não foram rejeitados. Foram consumidos emocionalmente, até não sobrar atenção. Nem mistério, nem presença. Quando você doa tudo, não sobra nada que faça falta. E isso dói ouvir, mas liberta entender. O poder emocional nunca nasceu da entrega total. Ele nasce da imagem que permanece quando você não está. Da sensação que fica quando você não se explica. Do silêncio de um homem que não implora para ser visto. O silêncio de alguém inteiro pesa mais do que 1000 provas de amor. O desejo não responde à moral. Ele responde à vontade. E a vontade não se convence. Ela não desperta desejo sendo correto o tempo todo. Você desperta quando existe algo em você que não se oferece inteiro de imediato. Algo que não se curva. Algo que permanece de pé, mesmo diante da perda. Isso não é frieza. É inteireza. É presença enraizada. Se você reconhece esse vazio pós-doação, saiba de algo importante. Não há nada de errado com sua capacidade de amar. O erro foi acreditar que esforço cria desejo. A partir daqui, a conversa muda. Eva Katambam. Quando esforço vira dívida emocional, o respeito começa a morrer. Existe um ponto quase invisível, onde o esforço deixa de ser cuidado e começa a virar cobrança silenciosa. Não dita em palavras, mas sentida no fundo do peito. Um lugar onde você pensa, depois de tudo que fiz, isso não deveria estar acontecendo. E é aí que algo começa a se quebrar. Não nela, em você. Quando você transforma a relação em um contrato implícito, o afeto perde leveza. Você começa a dar, esperando retorno. Mesmo que nunca diga isso em voz alta, o corpo sente. A energia muda, e o outro percebe. O problema não é amar. É amar esperando que o outro pague a conta emocional depois. O esforço excessivo cria uma assimetria sutil. Quem se sacrifica demais perde posição sem perceber. Porque valor não se mede por desgaste. Valor se percebe por presença. Quando você está sempre disponível, sempre solícito, sempre ali, sua presença deixa de ser escolha e passa a ser paisagem. No amor, mérito não gera desejo. Muitas vezes, gera fuga, porque o desejo não quer dívida. Ele quer liberdade. Ele quer sentir que está ali porque escolheu, não porque deve. E quando ela sente que precisa retribuir algo, que não pediu algo dentro dela ser feita,
Talvez você reconheça essa cena. Voca, sempre lá, sempre pronto, sempre presente. E paradoxalmente, cada vez menos visto. Não porque você não vale, mas porque se antecipou demais. E quem se antecipa demais, ensina o outro a não temer a perda. Quando não existe risco, não existe tensão. Se existe tensão, não existe desejo. E não é crueldade. É dinâmica humana. O respeito não nasce da doação infinita. Ele nasce do limite silencioso que diz: eu estou aqui porque escolho, não porque preciso. A partir do momento em que você entende isso, algo muda por dentro. Você para de tentar merecer e começa a sustentar. Ser necessário não é ser desejado, é ser funcional. Existe uma armadilha emocional que muitos homens caem sem perceber. Tornar-se o porto seguro. O lugar onde ela se abriga quando tudo desmorona. Você escuta, acolhe, sustenta, resolve. E por um tempo, isso parece conexão, parece intimidade, parece proximidade, mas não é desejo. Ser necessário cria dependência. Ser desejado cria escolha. E são coisas muito diferentes. Quando você vira o recurso emocional, você deixa de ser visto como homem e passa a ser visto como função. Um lugar seguro, mas não um lugar pulsante. Talvez você já tenha vivido isso. Ela só aparece quando está mal, quando precisa de apoio, quando tudo está e some quando tudo se estabiliza. Porque você estava ali para sustentar o caos, não para compartilhar a calmaria. O desejo nasce da escolha livre, não da necessidade. Aquilo que é útil demais perde magnetismo, porque utilidade não provoca, apenas resolve. E o coração não se move pelo que resolve, ele se move pelo que desperta. Quando você percebe que foi funcional e não desejado, a dor é profunda, mas também é esclarecedora, porque te devolve algo que você havia perdido: a consciência do seu próprio valor. Além da utilidade, você não nasceu para ser muleta emocional, nem suporte temporário, nem abrigo de passagem. Você nasceu para ser presença escolhida. E isso exige algo que assusta muitos homens: não ser necessário para existir. O desejo não escuta argumentos, ele reage à presença. Muitos homens acreditam que, se explicarem melhor, se demonstrarem mais, se provarem com fatos, o outro vai entender. Mas o desejo não entende, ele sente. Ele não responde a argumentos, ele reage à presença. Você pode dizer todas as palavras certas, pode mostrar cuidado, lealdade, intenção, e ainda assim não despertar nada, porque o corpo não responde à lógica. Ele responde à atenção, ao contraste, à sensação. Quando você explica demais, você mata e o mistério não é jogo, é espaço. É aquilo que permite ao outro sentir sua falta, mesmo quando você não está. Quando tudo é dito, nada ecoa. Talvez você já tenha ouvido elogios sinceros, gratidão, reconhecimento, e mesmo assim, nenhuma permanência, porque a admiração não sustenta desejo. O que sustenta é o impacto silencioso de quem não precisa convencer. Não é o que você oferece, é o que você provoca. Não é a lista de qualidades, é a presença que desestabiliza. O desejo vive no não dito, no olhar que não pede, no silêncio que permanece. Quando você entende isso, para do performer. Para de tentar ser compreendido e começa a ser sentido. E ser sentido exige a coragem de não se explicar, de não se justificar, de permanecer inteiro mesmo quando o outro recua. Acessibilidade total transforma a presença em paisagem. Estar sempre disponível parece maturidade emocional. Parece que dado, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo do perder, medo de não ser escolhido. E a consequência é quase sempre a mesma: saturação. Quando você está sempre ali, não há espaço para sentir falta. Não há contraste, não há tensão. Tudo que está sempre ao alcance perde valor simbólico. E o afeto também obedece a essa lógica. Livros já lidos não despertam curiosidade. Presenças previsíveis não provocam movimento interno. Quando você responde tudo, explica tudo, aparece sempre. Sua presença
deixa de pesar. A ausência bem posicionada educa mais do que 1000 justificativas. Não como punição, mas como expressão de valor. Você não se retira por jogo. Você se retira porque sua energia não é infinita. Quando você começa a preservar sua presença, algo muda. Não fora. Dentro você para de se oferecer como paisagem e começa a existir como presença rara. E o que é raro é sentido de outra forma. Ela nunca quis seu sacrifício. Quis o homem que poderia ir embora inteiro. No fim, a verdade é simples e dura. Gentileza sem limites vira submissão elegante. Não porque você seja fraco, mas porque se esqueceu de se incluir no cuidado que oferece. Ela nunca quis seu sacrifício. Quis o homem que não precisava se sacrificar para existir. O homem que poderia ir embora sem se despedaçar. O homem que não governa pelo medo da perda, mas pela integridade silenciosa. Quando você para de se moldar para ser aceito, algo começa a nascer. Uma identidade que não depende do olhar dela. Uma presença que não implora. Uma dignidade que não se explica. Você não é lembrado quando implora. É lembrado quando sustenta a ausência com dignidade. Não se trata de ser frio. Trata-se de ser inteiro demais para mendigar lugar. A partir desse ponto, o amor deixa de ser esforço e vira escolha. E você entende, finalmente, que não precisa se perder para ser amado. Precisa apenas não se abandonar. E quando você não se abandona, algo muda. Mesmo que ela nunca volte, porque você voltou para si. E isso, no fim, é o que sempre importou.